Fala, seus brabo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos continuar nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, né? O MRUV, ou só MOVE, né? Movimento uniformemente variado, tá? Só que agora a gente vai dar um foco para a função horária da posição, tá? A distância percorrida e o gráfico da posição em função do tempo, legal? Então, vamos conferir aqui como que a gente calcula a função horária da posição, que equação que é utilizada. Gente, eu não vou mostrar para vocês como que a gente chega nessa equação, tá? Mas essa equação ela é a equação da função horária da posição. O que quer dizer isso, galera? É como a posição de um móvel ela varia em função do tempo. Então, onde ele vai estar na minha trajetória em cada instante de tempo. Isso que quer dizer a função horária da posição. Então, o S aqui ó, significa posição, dada em metros. Tá? O S0 é a posição inicial, é onde ele começou o movimento. Lembrando que a gente está falando de um movimento retilíneo, então a trajetória é em linha reta. Seria alguma coisa assim, você tem uma trajetória reta, tá? Aqui eu dou a posição em metros, e você vai ter um ponto, por exemplo, que é o 0, um ponto que é o 1, o 2, você pode ter o menos 1, o menos 2. Então, a posição, galera, é onde ele está aqui nessa minha trajetória em linha reta. Legal? A posição inicial é onde ele começou o movimento. Então, ele pode ter começado, por exemplo, o movimento do 1. Ele não precisa necessariamente começar do 0. Então, sei lá, você tem aqui uma bolinha que está se movimentando, por exemplo, com uma velocidade para a direita, certo? E ele começou esse movimento na posição 1, tá? Ele não precisa necessariamente começar do 0, tá? O V0 é a velocidade inicial. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a velocidade inicial dele na posição 1 que ele começou. Então, o V0. O T é o tempo. O A é a aceleração, em metros por segundo ao quadrado. Tá? E aqui é o 2 mesmo, né? E o tempo elevado ao quadrado. Então, o T é tempo sempre em segundos, a aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, a velocidade sempre em metros por segundo e a posição inicial sempre em metros, tá legal? Existem variações dessas unidades? Existem, tá? Mas a gente vai trabalhar com essas unidades que são as mais comuns, legal? Essa equação, ela é a equação chamada para a gente facilitar, lembrar essa equação, ela é conhecida como equação do sorvetão. Aqui, ó. É o sorvetão. Olha só, S é igual a S0 mais V0T, ó, sorvete. Esse sorvete é a equação lá do movimento retilíneo uniforme, tá? É muito parecido, tá? Ao invés de V0, lá é V, mas é a mesma parte. Então, sorvete. Aí tem um termo aqui, ó, sorvetão, né, para entrar na brincadeira, né? Esse termo seria a parte do sorvetão, tá? Então, S é igual a S0 mais V0T mais A vezes tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação conhecida como sorvetão. Legal? Essa equação, então, serve para posição. Só que, caso o exercício pergunte qual que é a distância percorrida, galera, a gente pode pensar nessa equação aqui, que a distância percorrida vai ser distância igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Tá vendo esse S0? É como se eu tivesse passado ali para o outro lado, e aí ficou o ΔS, que é o S menos S0. Quando eu passo ele para o outro lado, fica ΔS. E aí esse ΔS a gente está chamando de distância. Na maioria dos casos, tá? Quando o móvel ele não inverte o movimento, o ΔS vai ser a distância percorrida, é a mesma coisa. Então, essa equaçãozinha é a equação para a gente calcular a distância percorrida. Lá no MRU, no movimento retilíneo uniforme, para a gente calcular a distância, a gente pegava a velocidade e multiplicava pelo tempo. A gente brincava que essa equação era chamada de Deus vê tudo. Aqui, olha lá, Deus vê tudo. Aqui a gente fala que é a equação do diabo. Ai, professor. Olha só. O diabo vê também, mais meio, tá vendo que aqui, ó, quando não tem nada é 1 sobre 2. Então, meio atrapalhado.
para a gente calcular a distância percorrida nesse movimento. Lembrando que eu não posso usar, no movimento retilíneo uniformemente variado, eu não posso usar essa equação do Deus vê tudo. Tenho que usar a equação do diabo. Legal? Então vamos para os gráficos. Olha só, o primeiro gráfico, galera, gráfico da posição em função do tempo. Olha só, no eixo vertical eu estou trabalhando a posição, tá vendo aqui, ó, S em metros. No eixo horizontal eu estou trabalhando com o tempo em segundos, no caso, tá? Olha só, galera, a equação do sorvetão, ó lá, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, ela é uma função do segundo grau, quando a gente compensa na posição em função do tempo. O tempo está elevado ao quadrado. Isso aqui é uma função do segundo grau. Lá na matemática seria f de x é igual a c mais bx mais ax quadrado. Uma função do segundo grau, algo desse tipo. Lá, um termo está junto com o x elevado ao quadrado. Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Aqui não é diferente, galera. O gráfico da posição em função do tempo é uma parábola. Galera, cuidado. O gráfico é uma parábola. Não significa que ele faz esse movimento que está no gráfico. O movimento dele é andar em linha reta. O movimento ele é retilíneo. Esse R é de retilíneo. Então ele está andando para frente ou para trás dentro da minha trajetória em linha reta. Tá? Então ele não está subindo e descendo, como se fosse aqui uma rampa de half pipe, manja, de skate. Tá? Então ele não está fazendo esse movimento. Esse é o gráfico da posição em função do tempo. Nesse gráfico a gente pode pegar algumas informações importantes. Então olha só, a primeira delas é no tempo zero, tá vendo? Tempo zero, o tempo eu sempre olho no eixo horizontal aqui, ó, que está me marcando. No eixo vertical eu estou olhando a posição. No tempo zero, a posição inicial é onde o gráfico tocou, ó, o gráfico tocou aqui, ó, nessa posição inicial. Então, esse é o S0, 35. Então, eu posso dizer que a posição inicial nesse gráfico é de 35 metros. Tá? E eu consigo ter algumas outras informações muito importantes nesse gráfico, galera. Olha só, primeira coisa, essa parábola ela está com boca para cima. Parábola com boca para cima significa que a aceleração é positiva. Olha lá, aceleração maior do que zero. Então, parábola boca para cima, aceleração positiva. Isso já é um negócio muito importante. Tá? O vértice dessa parábola, o vértice é aquele ponto que vai ser o ponto mais baixo quando a parábola tem boca para cima. Tá? Então, o vértice ele deve estar mais ou menos por aqui. Essa aqui é a região do vértice. Tá? No vértice, a velocidade vale zero. Como assim a velocidade é zero, professor? Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade muda com o passar do tempo. E ela pode valer zero, sem problema nenhum. Então, olha só o que está acontecendo, galera. Antes dele chegar no vértice, ó, o gráfico aqui, ó, antes do vértice, é essa descida aqui. Essa descida, galera, representa o seguinte, que ele está andando para trás. Ó, ele começou do 35, vai passando o tempo, a posição dele vai diminuindo. Olha lá, chega aqui, a posição dele está um pouquinho antes do 10, aqui 8 metros provavelmente. Tá? A posição dele aqui, ó, mais ou menos entre 5 e 10, está mais ou menos por aqui, 8 metros. Então, ele está andando para trás na trajetória. A trajetória dele é uma linha reta, sempre linha reta. Ele começou o movimento no 35, minha posição em metros 35, só que ele começou o movimento andando para trás. Então, galera, o movimento aqui ele é chamado de movimento retrógrado. Nesse primeiro trecho, ele está andando para trás. Tá? Ou seja, ele está com velocidade negativa. Aqui, ó, a velocidade dele é menor do que zero, velocidade negativa. Só que a aceleração é positiva, certo? A aceleração é positiva e a velocidade é negativa. Quando elas estiverem ao contrário, velocidade negativa e aceleração positiva, significa que aqui eu estou tendo um movimento retardado.
Então, nesse primeiro trecho, o movimento ele é retrógrado e retardado. Retardado significa que ele está freando, ele está pisando no freio. Um outro jeito de pensar nisso, galera, é o seguinte, ó, repara, aqui não é o zero, velocidade igual a zero, então o móvel aqui, o carro, a pessoa que seja, ela está andando em direção ao zero. Então ele está andando com a velocidade vindo em direção ao zero. Significa que ele está pisando no freio, porque no zero ele está parando, ele para ali no zero. Né? Ele para ali no zero. Então, o movimento ele é retardado. Então, nesse primeiro trecho, o movimento é retrógrado, porque ele está andando para trás, posição caindo. E retardado, porque ele está desacelerando. A aceleração é positiva, só que a velocidade é negativa, então ele é um movimento retardado. Ele está indo em direção à velocidade zero. Depois que chegamos no vértice, olha só o que acontece, a velocidade é zero aqui, depois ele volta a ganhar posição. A posição começa, esse gráfico volta a ser crescente. Ó. Aqui o gráfico é decrescente, o gráfico aqui volta a ser crescente. Então, o gráfico sendo crescente nessa região significa agora que a velocidade é positiva. Então, o movimento ele é progressivo. Movimento progressivo, a velocidade é positiva, maior do que zero. Velocidade positiva, aceleração positiva, agora a gente tem um movimento acelerado. Olha lá, a posição começa a aumentar, ele começou a andar para frente. Então, o que ele fez nesse trajeto, galera? Ele começou o movimento andando para trás, de repente ele parou por poucos, né, por milésimos de segundos aqui, ele parou e voltou a andar para frente. Então, ele andou para trás, parou e andou para frente de novo. Esse foi o movimento dele. Tá? Ele andou para trás freando e depois foi para frente acelerando. Esse é o movimento mostrado nesse gráfico. É claro que vai ter exercício que ele só vai mostrar um trecho desse gráfico, vai ter exercício que ele só mostra esse trecho, tem exercício que ele só mostra esse trecho, tá? Depende de cada caso. No nosso próximo gráfico, galera, nós de novo temos aqui ó, a posição, temos aqui de novo o tempo, então posição em função do tempo, só que agora a parábola que apareceu aqui, ela é boca para baixo. Parábola boca para baixo, tá vendo? Desenho de uma boquinha para baixo, boquinha triste. Significa que a aceleração agora é negativa. Então, aceleração negativa, parábola boca para baixo. E agora, professor, olha só, mesmas coisas que a gente pode pensar aqui. No tempo zero, onde o gráfico tocou aqui no eixo da posição, é a posição inicial. Então, esse aqui é o S0. O S0 vale 10 metros. Aí, nós temos agora, na parábola boca para baixo, o vértice é o ponto mais alto. O ponto mais alto deve estar mais ou menos por aqui. Então, esse aqui é o nosso vértice. No vértice da parábola, a velocidade é igual a zero. Então, esse V aqui não é V de vértice, é V da velocidade. Tá bom? Gente, se eu dividir esse cara aqui em 2, nós temos aqui a mesma coisa. Nesse primeiro trecho, o movimento está sendo progressivo. Um movimento progressivo. A posição está aumentando, ele está andando para frente. Tudo bem? Então, aqui nós temos um movimento progressivo. Significa... Opa, progressivo, não progressivo. Progressivo. Significa que a velocidade é positiva. Velocidade maior do que zero. Legal? Só que ele está vindo em direção à velocidade zero, tá vendo? Ó? A velocidade é zero, então ele está freando aqui. Ele está num movimento retardado. Então a velocidade, conforme está subindo aqui, ele está diminuindo. A gente não consegue ver o valor da velocidade nesse gráfico, mas eu sei que ela está diminuindo. Tudo bem? Então o movimento aqui ele é progressivo e retardado. Está vindo de encontro ao zero, tá vendo? Quando estiver vindo de encontro ao zero, é retardado. E depois que ele chegou no zero, o movimento passou a ser retrógrado, olha só. Agora a posição está diminuindo, a posição diminuindo, a posição diminuindo. Então agora a gente tem aqui um movimento retrógrado. Movimento retrógrado significa que a velocidade ficou menor do que zero, negativa. Mas ele já passou do zero. Então aqui nós temos
uma velocidade negativa, aceleração também negativa, significa que quando os dois têm o mesmo sinal, agora a gente tem aqui um movimento acelerado. Então, nós temos aqui um movimento retrógrado e acelerado depois do vértice. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar suas dúvidas aqui no comentário que eu posso tentar esclarecer sua dúvida sem problema nenhum, legal? Então, ou siga nos nossos canais do Instagram e você pode nos encontrar lá e também fazer sua dúvida diretamente pelo chat, tá? Do Instagram. Então, a aula de hoje fica por aqui, tá? No próximo vídeo, você vai conseguir conferir a resolução de exercícios sobre isso que a gente falou nessa aula de hoje. Então, aqui fica um pouquinho mais essa questão teórica. No próximo vídeo, você pode conferir os exercícios que eu vou lançar em breve, legal? Existe um vídeo já sobre MRUV, só que lá eu falo da função horária da velocidade. Ele vai aparecer aqui em cima para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, ajuda bastante aqui a gente. Se você também não gostou, deixa o seu curtir do mesmo jeito, não custa nada para você, é só você apertar o botão ali embaixo, legal? Valeu, galera, tchau, tchau e até o próximo vídeo sobre a resolução desses exercícios.